bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa segunda-feira linda que vai começando, mais uma semana, momento de iniciar na presença de Deus, pedir para que Ele nos direcione, que Ele esteja à frente de cada decisão, de cada palavra, de cada gesto, que Ele nos dê sabedoria para que nós possamos viver essa semana, viver a nossa vida. E nada melhor que começar o dia orando, começar o dia recebendo uma direção de Deus. E não existem coincidências para Deus. Eu tenho certeza que o que Ele trouxe para nós agora é o que nós precisamos ouvir. E o devocional diz: Deus restaura o que parece irreversível. Nada está perdido para quem crê. Antes de iniciar o devocional, quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez. Se você quer todas as manhãs receber uma palavra de Deus para o seu coração, então se inscreva no canal, ativa o sininho na opção todas. E se puder e quiser também curtir esse vídeo, você ajuda a fazer com que ele alcance mais pessoas, que também vão ser abençoadas como nós. E antes ainda de iniciar o devocional, quero que todos vocês escrevam nos comentários a nossa frase profética do dia. A gente sempre escreve, eu já escrevi aqui, para que a gente dê força, legalidade, para que a gente visualize essa profecia, né? Que a nossa palavra ela seja usada para profetizar coisas boas para a nossa vida e das pessoas ao nosso redor. Escrevam aí: o que parece irreversível para mim é terreno fértil para Deus manifestar a sua glória. Eu vou repetir para vocês escreverem. O que parece irreversível para você, para mim, é o terreno fértil para Deus manifestar a sua glória. Amém? Eu creio. Vamos iniciar. A natureza humana é limitada. Quando olhamos para as situações ao nosso redor, enxergamos fim onde Deus enxerga começo. Vemos morte onde Ele vê vida. Julgamos como perdido aquilo que para Ele é apenas matéria-prima para um milagre. Deus é especialista em restaurar o que parece irreversível. Um dos maiores exemplos da história é Jó. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde, sua honra. Seus amigos o acusaram, sua esposa o incentivou a desistir. E Jó sentiu o peso da solidão e da injustiça. Aos olhos humanos não havia mais saída. Era irreversível, mas Deus estava escrevendo outra história. No final do processo, Deus restaurou a sorte de Jó em dobro. Jó 42:10 diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro do que tinha antes. Onde parecia haver apenas perda e morte, Deus trouxe restituição em abundância. Outro exemplo é Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Seu corpo já exalava mau cheiro. Marta e Maria, suas irmãs, haviam enviado recado a Jesus quando ele ainda estava doente, mas Jesus demorou de propósito. Quando chegou, parecia tarde demais. Humanamente falando, era irreversível. Mas Jesus se colocou diante do túmulo e declarou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E aquele que estava morto reviveu. E o que para todos era um final, para Jesus era o começo de um testemunho que impactaria muitos. Pense também na história de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão. Se alguém olhasse para a sua vida naquele ponto, pensaria: acabou. Um jovem cheio de promessas, enterrado na injustiça e esquecido num cárcere egípcio. Mas no tempo de Deus, José foi tirado do calabouço e colocado como governador do Egito. Deus não apenas restaurou a sua dignidade, Ele o colocou em posição de honra para salvar multidões. E o que dizer de Pedro? Após prometer lealdade a Jesus, Pedro o negou 3 vezes na noite da crucificação. Imagine a culpa, o arrependimento, a vergonha. Para Pedro parecia irreversível. Ele havia falhado no momento mais crucial. Mas Jesus, após ressuscitar,
foi ao encontro dele. Em João 21, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Cada resposta de Pedro foi uma restauração para cada negação que havia feito. Jesus não apenas o perdoou, mas reafirmou o seu chamado: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, que falhou, foi restaurado e se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Ainda podemos lembrar do próprio povo de Israel. Quantas vezes se desviaram de Deus, quantas vezes romperam a aliança. Foram levados cativos, viveram como escravos, sofreram consequências pesadas. Mas Deus, fiel às suas promessas, sempre restaurava. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43:3. Deus não muda. Aquilo que parece irreversível aos nossos olhos, para Ele é oportunidade para revelar seu poder e seu amor. Você pode hoje olhar para uma área da sua vida e pensar: não tem mais jeito, está morto, não tem solução. Mas Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Ele é especialista em caminhos no deserto, em rios em lugares áridos. Quando você acha que chegou ao fim, Deus está começando algo novo. Às vezes, a restauração não acontece do jeito que esperamos. Às vezes ela vem moldada no caráter que Deus forjou enquanto esperávamos. Às vezes ela acontece primeiro dentro de nós, para depois acontecer ao redor de nós. Mas tenha certeza, nada está perdido para quem crê. O tempo de Deus é diferente do nosso. A história que Deus escreve é maior do que a nossa capacidade de entender. O Deus que ressuscitou Lázaro, que restaurou Jó, que levantou Pedro, que redimiu José, é o mesmo que hoje olha para você e diz: ainda não acabou. Confie, espere, persevere. O irreversível para os homens é apenas o começo para Deus. Amém? E é como diz na Bíblia, que é na nossa fraqueza que Deus revela a sua força. Então nós precisamos entender que com a força do nosso braço ou com o nosso entendimento deste mundo, talvez as coisas não tenham saída. Mas quando nós entregamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações nas mãos do Senhor e descansamos, lógico, fazemos a nossa parte, mas descansamos sabendo que mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus tem uma saída. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus do improvável e um Deus que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Amém? Então vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, hoje entregamos diante de Ti tudo que aos nossos olhos parece irreversível. Entregamos as áreas da nossa vida, Senhor, que parecem mortas, os sonhos esquecidos, as situações que já não sabemos como mudar. Nós confessamos, Deus, que muitas vezes nossa fé vacilou diante de tudo que nós vimos, mas hoje escolhemos crer em tudo que o Senhor pode fazer. Tu és um Deus que ressuscita, que restaura, que transforma o deserto em jardim. Renova a nossa esperança, Pai, fortalece a nossa fé, ensina-nos a esperar em Ti. Eu declaro que nada está perdido para quem crê em um Deus vivo. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Que mensagem linda, que mensagem profunda, e que nós possamos levar essa mensagem no nosso coração. E quando a dificuldade vier, quando a dificuldade surgir na nossa vida, nós possamos lembrar que Deus, Ele é fiel para cumprir a promessa e que Ele não nos abandona. Se nós estamos até aqui, é porque Ele nos deu sustento e Ele não vai nos abandonar agora. Antes de sair desse vídeo, eu quero te pedir para que você envie para quem você sentir no coração agora que deve enviar, porque você já parou para pensar que essa pessoa está orando, pedindo uma direção de Deus, e talvez essa direção está aqui. Então seja esse canal de bênção na vida das pessoas e Deus vai te abençoar ainda mais. E amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.